E está no ar mais um podcast de frente com Gabi Arruda. E hoje a gente tem dois convidados muito especiais para a gente falar de um assunto muito importante. E não é uma visão feminina, né, desse assunto, é uma visão masculina. Então hoje eu tenho aqui Rafael Arruda. Olá, e Gabi. Rafael Lago. Muito obrigada pela presença de vocês dois, por terem aceitado esse convite. O Rafael Arruda, gente, ele é meu marido, né? Alguns sabem, quem não sabe já tá descobrindo agora. Rafa Lago é amigo de longa data e a gente vai falar de um assunto muito importante aqui, que é o casamento depois dos filhos. Rafa Arruda é empresário e escritor. Rafa Lago está à frente da agência Acelerador Estratégico. Eu quero que vocês digam um oi pro pessoal, se apresente, fale um pouquinho da sua história de empresário mesmo, da sua carreira, para o pessoal te conhecer. Rafa, começa, por favor. Oi, Gabi. Eu não posso mentir hoje aqui, né? Porque se eu falar alguma coisa que não seja verdade no casamento, minha esposa já tá aqui para dizer o contrário. É verdade. E muita gente que me segue você, fala justamente da congruência. Quem conhece a gente nos bastidores fala assim, vocês são do mesmo jeitinho nos bastidores como vocês são nas redes sociais. As pessoas elas estão buscando essa congruência o tempo todo, né? Achar que na internet eu sou falso, eu sou faz de conta e na vida real não é nada daquilo. A vida é uma tragédia. Então a gente procura ser congruente. Então eu espero ser congruente aqui no seu podcast hoje, Gabi. Mas eu comecei minha carreira na área da comunicação, sou jornalista de formação, pós-graduado em neurociências, comportamento. E a minha carreira como empresário começou na área de produção de vídeos, eventos. Tive programas de TV durante 15 anos, viajamos o Brasil, o exterior, sempre falando sobre comunicação. E eu percebi que muitos profissionais não desenvolviam suas habilidades enquanto profissionais porque não tinham uma boa comunicação. E a partir do momento que eles desenvolvessem essa boa comunicação, eles conseguiam alcançar melhores resultados profissionais. Quando eu passei a estudar cada vez mais esse assunto que era comunicação, eu passei a entender que para a gente se desenvolver enquanto ser humano, a gente precisava desenvolver essa habilidade de comunicação. Comunicação não é só o que eu digo aqui, eu estou usando as palavras, mas é o que eu penso, é o meu diálogo interno, são as minhas crenças, como eu costumo chamar, são os meus drivers mentais, os aprendizados que eu tive na minha infância com meus pais, que também tiveram outros aprendizados. Ou seja, tudo começa na comunicação. E a partir daí eu não parei mais de ajudar pessoas nesse sentido. Então passei a treinar pessoas, escrevi 2 livros e hoje a gente é um propósito de vida, é a nossa missão, ajudar pessoas dentro dessa área do desenvolvimento pessoal. Legal, isso faz parte um pouquinho da sua infância, né? Eu conheço a sua história e você fala que quando você era criança, você tinha esse talento para comunicação, então hoje você pode dizer que você está vivendo o seu propósito. Inteiramente. Legal. E você, Lago? Conta um pouquinho aí pro pessoal da sua história, da sua carreira, da sua empresa. Fala, Gabi, obrigado primeiramente pelo convite. Para mim sempre é uma satisfação estar com vocês, né, e poder contribuir, né, de alguma forma. E sou muito grato também pela nossa amizade, pelo tempo que a gente já se conhece, né, de longa data. Então, sempre para mim é uma satisfação estar com vocês, né? Então, eu sou empresário, né, tenho uma agência de marketing, né, e publicidade, onde nós ajudamos outras empresas a se posicionarem melhor dentro da internet, a gerarem mais credibilidade, a terem mais assertividade na atração de novos clientes. Então, hoje, o propósito do Acelerador Estratégico é ajudar outros empresários também a conseguirem crescer os seus negócios, né, no formato ali de vendas e na atração de novos clientes, né? E esse assunto sobre paternidade sempre para mim assim, ele é muito importante porque eu percebo que a vida, né, da paternidade e como a vida pessoal, ela é feita de camadas, né? E a cada aprendizado, a cada nova experiência, uma camada ela é acessada, né? E uma clareira se abre. Sim. Então, não existe a perfeição ou uma linha de chegada, mas sim, né, o acesso a novas camadas, a novos aprendizados, né, e a gente vai cada dia mais se tornando um pai melhor, um marido melhor, né, um profissional melhor e uma pessoa melhor. E quando a gente se permite, né, acessar essas camadas, a gente tem resultados melhores, né? Com certeza. Casamento, paternidade, vida profissional. O Rafa também, gente, eu sei um pouquinho da história dele, também essa sua profissão também vem da sua infância. Você trabalhou no comércio ali com seu pai, querendo ou não. Então, Sim. Também você pode dizer hoje para o pessoal que você vive seu propósito?
Vivo meu propósito. Que bom. E eu acredito muito assim que o propósito ele não está só ligado ao social, né? Sim. O meu negócio hoje, ele ajuda outras empresas a manterem empregos, a contratarem mais profissionais, a serem prósperos, né? E a sustentarem as suas famílias através dos seus empreendimentos. Então isso tem muito propósito envolvido aí. Legal. E por que eu tô falando disso, gente? Porque o propósito, quando a gente acha esse propósito, a gente consegue se posicionar melhor também dentro da família. E a gente vai falar um pouquinho hoje do papel também, de vocês como pais, como maridos, né? A ideia desse assunto é porque eu falo muito com mães, embora tenham muitos pais também que me acompanham. E eu queria trazer uma visão do homem, né? Porque eu vejo que tá precisando disso. O homem, ele tá sempre buscando a carreira ali, né? Ganhar mais dinheiro, se destacar no mercado de trabalho. Só que a família também é importante. E vocês contribuírem com esse assunto, trazendo a visão de vocês, porque vocês aprenderam, né, a aprimorar, melhorar isso, com certeza vai ajudar muitas famílias também dentro do canal, tá? Então, pra gente começar, eu queria que vocês falassem brevemente, senão a gente vai ficar aqui até a noite, né? Como que vocês se viam antes? Como era a sua vida, o seu relacionamento comigo, né? Porque eu sou a vítima da vez. Acho que vai ser um bate-papo aqui. Ou uma troca. Não de farpas, mas pode né? ser sincero, pode tá? Ser. Pode ser, já estamos não, devo resolvidos, ser, né? E o Rafa também, né, com a esposa, que quando a gente começou o casamento mesmo, né? Como era antes da chegada dos filhos? Como vocês se viam? Qual era a responsabilidade que vocês achavam que tinha? Como vocês viam a mulher? Como vocês recebiam a atenção, o carinho antes da chegada dos filhos? Depois a gente vai pro pós. Para mim, hoje é muito fácil falar disso, porque eu costumo dizer o seguinte, muitos de nós homem é um bicho duro, assim, ele foi, na infância ele ouviu muito, assim, a maioria dos homens ouviu assim, homem não chora, homem não pode mostrar fraqueza, e aí o homem cria uma casca protetora de couro, ou sei lá do que, para mostrar essa força, mas por dentro ele está fragilizado. E acontece muito também no nosso ciclo de amizades aqui, a gente vê que muitos homens não se abrem uns com os outros. Então o homem tem que sempre provar e mostrar externamente que ele é muito forte. E eu costumo dizer o seguinte, a gente só pode falar de uma dor e ajudar pessoas com ela se essa dor foi superada, não é? Mas enquanto ela é uma ferida aberta, eu não consigo voltar lá. Então é tranquilo falar desse assunto hoje. Mas quando a gente casou, você pode complementar se você achar que falta algum detalhe aí. Mas o que eu aprendi sobre paternidade? Eu honro muito meu pai, pelo pai que ele foi, que ele é ainda hoje. Mas o meu pai foi só o pai provedor. E para mim, ele estar em casa já era presença, entende? Então eu repetia esse padrão no começo do casamento. Eu achava assim, terminei do trabalho e fui para casa, eu já sou um marido presente. Então era isso que eu pensava logo no começo. Eu preciso ter um trabalho, sustentar minha esposa, até então era só nós dois, sustentar as contas da minha casa e a casa e o resto ela cuida. Então eu cuido do financiamento desse nosso projeto e ela cuida do resto. E até então eu não percebia isso, mas depois eu fui entender que, na verdade, eu queria ali uma pessoa cuidando de mim, no caso você, né? E essa pessoa, analisando depois, ela estava mais em alguns momentos para minha mãe, então eu vi em você uma figura materna. Você esperava isso? Esperava, né? A minha expectativa era essa, do que uma esposa que é namorada, de desejo. Então, é como se eu dividisse, não, agora é o desejo, agora é a esposa que namora comigo, e agora é a esposa que cuida de mim. Só que esse cuida de mim, eu não via como a mulher que cuida do marido e o marido que cuida da mulher, mas eu via como a mãe que cuida do filho. E aqui a gente vai entrar no assunto papéis, eu acho que você vai entrar nesse assunto depois. Eu já não estava vivendo o meu papel, e esperando que você vivesse um papel que não era seu. E a gente tinha conflitos em relação a isso. Mas você foi perceber esse conflito, a gente, né? Depois da chegada dos filhos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas isso acontece muito, Rafa, porque quando a gente sai de casa, a gente acha que deixou o pai e a mãe e tá formando a nossa família, a nossa própria família. Mas, na verdade, a gente sai de casa e carrega todo aquele aprendizado, né, para dentro do nosso relacionamento. Então, a gente não percebe que muitas vezes a gente está esperando uma maternidade da nossa esposa.
né? E cobra isso dela, da mesma forma que eu recebia da minha mãe. É que você teve uma mãe muito presente, muito acolhedora, que tava o tempo todo, que a gente brinca, né, Rafa? O Rafa conhece o Arruda da infância, né? Que o Rafa foi mimadinho pela mãe dele, né? Então... Não, eu tenho que trazer uma contextualização, gente. Eu sou um milagre de Deus. Eu tenho que trazer a contextualização. Eu não era para ter nascido, eu não fui planejado. O médico já falou assim, ó, um dos dois não vai sobreviver com certeza. Talvez os dois não sobrevivam, no caso eu e minha mãe. Eu nasci de 6 meses desse tamanho, assim, eu cabia dentro de uma caixinha de sapato, era só a cabeça, não é? Então eu já fui um milagre da natureza. Eu acredito que essa sobrevivência fez a minha mãe, meu pai, com certeza. Trazerem um cuidado especial ali. E ela fala, né? Eu vou abrir aqui. Ela fala assim: filho, você não foi planejado, mas a gente sempre te amou. Eu falei: não, mãe, tá tudo bem. Senti rejeição na barriga, mas tá tudo certo. Mas não de uma certa forma, mesmo. quando a gente casou, você esperava esse mesmo mimo. Sim. Né? Eu lembro que uma vez até você falou assim pra mim, pô, minha mãe trazia cafezinho na cama pra mim, né? E não vai rolar nenhum cafezinho nessa mimado, mesa. Hoje eu falo, mimado. Mimado nesse sentido. E aí quantos homens são assim mimado. hoje, Rafa? Só que eu não sofria e eu não sentia a questão do provedor. Então assim, eu podia sangrar. Eu passei desafios, dificuldades que você não sabia no quesito profissional. Então eu tinha força e eu fazia o esforço para ser o provedor. Então eu rasgava, suava e chorava fora de casa para ser o provedor, e eu nunca levei isso para você, essa preocupação, porque eu entendia que aquele era o meu papel. Só que ao mesmo tempo tinha a figura mimada de que queria colo, mas não era o colo de esposa. Isso que é preciso deixar claro. Hoje os homens confundem o colo da esposa, que é a namorada, é a parceira, aquele cafuné gostoso, com o cafuné de mãe. Esposa não dá cafuné de mãe, até porque marido não quer se deitar com a mãe. Então, se ele tá vendo o papel da esposa como de mãe, ele vai ter problema até na sexualidade. Vai, porque a mulher, ela acaba sentindo isso, né? A gente diminui libido, porque você tá sendo a mãe do seu marido. Então, chega naquela parte onde um tem que se dedicar pro outro sexualmente, a gente tá cansada, como uma mãe cansa de cuidar do filho. E isso que você está falando tem relação com a sua infância. Eu tenho que falar um pouquinho da infância, que é o meu papel, né? O meu trabalho. Porque você tinha uma visão voltada para a provisão, né? Para o financeiro, e o Rafa vai falar um pouquinho dele já também, porque o seu pai foi assim. Então você viu o seu pai sair de casa e voltar com o sustento da família. E quando você decidiu trabalhar, você saía de casa, e quando você voltava, sua mãe, né, te dava esse conforto. Coitado do meu filho, trabalhou o dia inteiro, então mamãe faz aqui pra você, mamãe cuida. Dona Ruth era sensacional, né? Vou te contar um segredo, eu acho que eu nunca falei isso. Eu não gostava de lavar louça, lá em casa sempre teve muita louça. Até hoje tem, né? Até hoje você não gosta. Brota a até louça hoje. do universo lá na casa da minha mãe. Louça começa a surgir assim, imagina uma pia cheia de louça, dobra essa pia. E aí eu odiava lavar louça. Ela falou um dia assim, ó: quando você começar a trabalhar, você não precisa mais lavar louça. Nossa, eu procurei emprego no outro dia mesmo. Menor aprendiz. E aí... Só pra não lavar louça. Só pra não lavar louça. Foi um empurrão ali pra mim. E naquela época eu podia trabalhar cedo, né? Mas só um parênteses aqui. Então, você vê como eu odiava lavar louça. E a minha mãe deu esse aval pra mim. E eu lembro muito bem que no nosso casamento, você não achava justo chegar do trabalho e ter que ajudar nas tarefas domésticas. De família, é um novo podcast da Gabi Arruda. Mas é verdade, gente. Um dia a gente discutiu isso exatamente que ele tá falando, né? O fato da mãe dele ter cedido nessa parte, e ele achar, então, que agora, depois que eu casei, eu tô trabalhando, eu não preciso ajudar. Não, é verdade isso. A gente tá brincando aqui, mas foi exatamente o que aconteceu. E aí eu cobrava de você algo que não era você que tinha que me dar. É, exatamente. Hoje a gente entende isso, mas, gente, a gente brigou muito por conta disso. Então era expectativa minha que não estava sendo alcançada e expectativa da Gabi que não estava sendo alcançada. Atendida, né? E eu falando de comunicação, isso era o nosso ruído na comunicação. Hoje os casamentos, eles padecem, eles acabam por ter esse ruído na comunicação. Mas antes, não é simplesmente, então comunicação significa dizer o que eu tenho que dizer. Não, não é simplesmente dizer o que tem que dizer. Porque se você disser com os filtros que você tá, você vai magoar ainda mais a pessoa, você vai ferir ainda mais. Mas é entender a perspectiva de cada um. Eu acho que a comunicação, ela também é interna.
de você com você mesmo, para Exato. você se entender o que é que tá te faltando, por que que você tá reagindo dessa forma, para daí conseguir resultados diferentes, né? Mas deixa eu perguntar um pouquinho aqui pro Lago, senão a gente fica aqui, né, nos casos de família. Lago, e você? Como você viu o seu relacionamento com a Milena, tua esposa? Qual era o seu papel? Se era parecido com isso que a gente contou aqui agora? Como era a sua relação? Você também esperava dela uma atenção, um reconhecimento que hoje você vê que era mais materno ou não? Eu e a Milena, assim, nós já estamos juntos há muitos anos, né? Assim, nós já estamos 23 anos juntos. Então, nós já passamos por várias fases, né? E a gente sempre, desde o início do namoro, a gente sempre se deu muito bem, assim, né? A gente sempre se bastou, sempre se curtiu, sempre se deu muito bem. E aí, quando nós casamos, né, assim, o início do casamento, ele foi um pouco turbulento, né? Porque eu também estava nessa parte desenfreada de querer trabalhar para poder, né? Era algo novo, né? Assim, de sustentar a casa, de prover, de dar o melhor para a família, né? E na contrapartida ela queria mais de mim quando no início do casamento, né? E aqui a gente já teve alguns ruídos, né, ali na nossa relação. E até mesmo por conta de perfis ali diferentes, né? Às vezes da questão da atenção, ela querendo mais atenção no momento que eu não poderia dar, né? Que eu estava focado ali na parte da provisão, né? E depois vieram os filhos, né? O Lucas, primeiro filho, né? Ali foi um divisor muito forte de águas, né? Porque eu sentia muito essa questão da proteção, né? Eu confesso que hoje, eu vendo, né, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu acho que eu cometi vários erros, assim, me excedendo, né? Às vezes até deixando a minha esposa um pouco de lado para cuidar mais do Lucas, para proteger mais o Lucas, né? Deixa eu te fazer, então, interrompendo um pouquinho. Uma pergunta em relação a isso que você está me falando. Então, ela cobrava a atenção de você porque ela veio de uma família onde talvez ela tinha essa atenção toda recebida, né? E aí, quando eu caso, meu marido tá fora de casa o dia inteiro e ele chega cansado e ele não quer conversar, porque daí, como você disse, são temperamentos diferentes. Eu quero ficar sozinho. E ela queria, né? Como foi seu dia? E essa atenção toda. Você, de uma certa forma, não dava isso pra ela, continuava ali preso naquela sua convicção e você sentiu que quando o teu filho nasceu, você passou a diminuir um pouco o ritmo e deu mais atenção pra ele? Isso. Pensa assim, né, Gabi? Às vezes a gente, com esse papel, olha, nós precisamos ser provedores de casa, a gente precisa trabalhar, sair, até o esgotamento, muitas vezes a gente chega em casa e dá as migalhas, né? Para a esposa, para os filhos, e a gente dá muito pouca energia, né? Porque a nossa energia ficou toda no trabalho. E quando isso acontece, existe esse desequilíbrio, porque a outra pessoa, ela quer você por inteiro na hora que você chega à noite. Né? Então, o seu filho quer você por inteiro, ele quer brincar, ele quer a sua energia, ele quer o seu tempo, a sua esposa quer conversar com você, né? Eu chegava, a Milena tinha dia, eu na parte da manhã, hoje eu sou melhor. Amém. Mas na parte da manhã, eu preciso da minha primeira hora, sabe? Uhum. Então, assim, pra ter o meu tempo pra processar... Pra acordar de verdade. Pra acordar de verdade, né? E a Milena, ela já acorda... 1000 por hora. 1000 por hora, acelerada, falando, conversando. No começo do casamento, a gente sentava na cozinha. Era uma cozinha pequena, né? Tinha uma mesinha. Não sei se vocês lembram lá. Uma mesinha lá perto do aeroporto, dobrável, né? isso. Uhum. Né? A gente sentava, era uma mesinha bem pequenininha, assim, ó. Eu sentava de um lado, ela sentava do outro. Eu pegava o copo pra tomar café, eu chegava a tremer de tanto que ela falava, Mas como a gente estava muito no início do casamento, né, eu não verbalizava aquilo também, né, e eu deixava ela viver também né, a fase dela. Mas justamente isso, porque a Milena, ela sempre foi muito bem cuidada, né, e eu não via, às vezes, como eu vim de uma família diferente, de uma perspectiva diferente, eu não tinha essa sensibilidade. Eu acho que essa é a palavra. Né, E esse é um assunto bem importante.
A forma como você viu o relacionamento dos seus pais vai interferir na forma como você vai olhar para o seu casamento. Ainda mais se você não passou por um processo de autoconsciência, de conhecimento das suas dores. A gente tem uma tendência a repetir padrões. O Rafa, ele repetia um padrão do pai dele, né? De trabalhar bastante, voltar para casa e só de estar em casa já estava cumprindo o meu papel. Não tenho a necessidade de ser presente. Eu posso ficar no meu cantinho ali. Eu já fiz o que eu tinha que ser feito. Você acha que a tua infância interferiu na forma como você via seu casamento? Com certeza, com certeza. E uma coisa que eu percebi, Gabi, depois de um certo tempo, que mesmo eu repelindo, eu não queria aquela forma do relacionamento dos meus pais para o meu casamento. Só que um dado momento, isso veio acontecer. Né? Não sei se por força maior ou por conta dessas crenças que ficam... Né? São aprendizados. Né? Esses aprendizados que ficam ali dentro de nós. Né? Em algum momento, por isso que é muito importante a gente não negligenciar, né? Esses aprendizados. Porque pode ser que em algum momento ele venha à tona. Né? Não veio no início do casamento, mas ele veio depois. Depois os filhos, esse comportamento às vezes mais ríspido, às vezes me preocupar mais com o filho do que com a minha esposa, e se veio à tona. E vamos falar um pouquinho da chegada, então, do Lucas, né? Que é o primogênito ali. Quando ele chegou, você se tornou mais exigente como marido em relação à maternidade da Milena? Me tornei. E o que te causava? Como que você via o teu filho? Como que você via o seu casamento? De uma certa forma, você perdeu um pouco a admiração ali na mulher que ela era pela sua expectativa em relação à maternidade dela? É que na minha infância, eu vejo muito assim, o papel da minha mãe, muito presente, muito forte, muito protetora, cuidadora, até porque a gente teve essa necessidade. Sim. Né? Meu pai ausente, presente, mas ausente, né? Eu tive pai, cresci, né? Eu tenho, né, graças a Deus, um pai, só que sempre ausente na minha infância. Então, e minha mãe sempre esse papel de protetora, esse papel de cuidar, de zelar, né? Tentou suprir a ausência dele, né? Tentou suprir a ausência dele, né? E quando eu tive o meu primogênito, Lucas, eu não sabia o meu papel de pai. Porque eu não tive essa referência, né? Como que é um pai? Né? O pai é autoritário. O pai ele só briga, o pai ele só bate, o pai ele só... Né? A presença do pai causa temor. Então, eu não quero ser esse pai. Então, a referência que eu tinha era a referência do cuidado. Então, eu me tornei esse super protetor. E nesse pegar esse papel de super proteção, o que a minha esposa, que a Milena fazia, não atendia, vamos dizer, as minhas expectativas. Porque eu também espelhei nela, né, hoje, né, depois de alguns processos, né, de criança interior, né? De criança interior, eu entendo que eu projetei nela, às vezes, eu gostaria que ela fosse, ou tivesse a intensidade de proteção que a minha mãe teve. Só que no nosso casamento não tinha essa necessidade que teve com a minha mãe. Então, hoje para mim é muito claro. Mas isso causou, assim, um desconforto. Sim, né? É que quando isso acontece, na verdade, assim, todo excesso esconde uma falta. Como você tinha consciência da falta, você não queria que seu filho sofresse ela. E quando a gente tem isso muito forte, por mais que a gente cobre do outro, se o outro não fizer exatamente como eu gostaria, a gente nunca confia 100% no outro. Então, se o bebê faz e a Milena não corresse lá para ver o que está acontecendo, isso perderia a sua credibilidade pela maternidade dela, quando na verdade ela estava acordando. Aqui a gente sabe que a Milena tem o sono pesado, né? O que contribuiu para as crianças aumentarem. Mas ela ia acordar, de uma certa forma ela ia perceber. Mas a sua dor, ela falava muito mais alto. Então, eu lembro que quando ele nasceu, você falava pra gente, né? Às vezes eu vou no berço ver se ele tá respirando, né? Você lembra disso? Teve um episódio assim, né? Que nós chegamos do hospital, primeira noite em casa, né? Aí eu não sabia, né? Como que um bebezinho, primeira noite, vira, se ele vai conseguir desvirar sozinho, como que é, né? E aí, a gente comprou uma babazinha eletrônica, né? Eu fiquei na sala, ele ficou no berço, a Milena foi dormir, né? Descansar. Aí chegou por volta das 2:30 da manhã, né? Eu fui lá cutucar ela. Seu Milena,
Agora acho que é a tua parte da vigília, porque eu preciso dormir, que eu preciso trabalhar amanhã. Você tava em vigília? Pra mim, no meu conhecimento, na primeira noite tinha que ficar fazendo vigília. Por quê? Como uma criança que acabou de nascer, sabe nem respirar direito, como que a gente vai deixá-la sozinha? Igual eu, né, Gabi? Rafael, ele nem via se o filho acordou, não Eu dormi, cara, foi tão estressante o parto que eu dormi, Rafa. Mas isso não tem relação com as dores, né? Então, o Rafa, ele percebia uma ausência, e aí quando o filho nasceu essa ausência, nasceu essa dor que ele queria suprir. Você já não enxergou dessa forma, né, a sua infância. Por mais que o seu pai também não foi presente no sentido do afeto, do diálogo, né, assim como o pai do Rafa, o Rafa não teve essa percepção, né, dessa ausência. Então, para ele, não tinha necessidade da superproteção. E essa superproteção existia em mim, né? Eu gostaria que ele levantasse, eu gostaria que ele ficasse preocupado, que ele quisesse. E aí vem a cobrança minha em relação à paternidade dele, porque era uma dor minha de paternidade, né? Não dele. E você cobrava o oposto. Então, o que é legal a gente trazer esse assunto? Porque muitos casais devem passar por isso. Seja o pai o superprotetor, ou a mãe, seja a mãe que tem a dor, ou o pai. E a gente tem que separar isso. Porque isso com certeza trouxe sequelas pro seu casamento, que hoje, graças a Deus, já depois da evolução, né, vocês resolveram. E trouxe pro nosso também, que a gente precisou curar. Mas é muito perigoso, né? Sim. É muito perigoso porque é sutil e a gente acha que é uma fase da vida, né? Que aquilo ali tá tudo acontecendo e que vai passar. Só que é igual você falou, né? Isso acontece daí, a falta de admiração começa a aparecer, né? Então, assim, eu admirava o meu marido, eu admirava a minha esposa. A partir de um erro, 2 erros, 3 erros, um mês, aquilo acontecendo com frequência, a sua admiração começa a diminuir. E a admiração eu vejo que é uma base muito forte para um relacionamento, né? Saudável. Sim. Então, é perigoso. Então, eu acho que isso, quando não tá legal, quando você percebe que às vezes você tá se excedendo, que às vezes no olho no redemoinho ali do furacão, você não percebe. Nós não vamos perceber, né? Porque a gente tá vivendo aquilo ali. Mas hoje, eu olhando de fora, né? Eu vejo o quanto que a gente errou, né? Assim, como casal. Né? E na verdade essa admiração que a gente perde não é em relação ao casamento. Porque se você for analisar, não é o teu marido ou a tua esposa que te decepcionou, mas é a tua paternidade ou a tua maternidade não atendida. Perfeito. Né? Uhum. A tua expectativa sobre isso. E quantos casamentos são destruídos hoje porque o marido não atende a minha necessidade paterna, a mulher não atende a necessidade materna, e eles estão brigando por infâncias e não pelo relacionamento de fato, né? Vocês sentiram que... Você sentia falta da esposa quando o filho nasceu? E você? Como que vocês falam nessa perspectiva do casamento em si, a relação sexual, a troca, né, de experiências, de diálogo, de vivências? Foi diferente com a chegada dos filhos? Vocês se sentiram mais abandonados ou não? Quem começa? Pode você, Rafa. Depois a menina vai precisar de direito de resposta, hein? Eu tava pensando aqui, né? Eu ia chamar ela, vai precisar mas de direito de resposta ela tá com aqui. um bebezinho, gente, pequenininho. Daí é difícil, né, estar aqui. Com certeza mudou. A gente até falou outra vez que você passou alguns dias andando de pijama em casa, né? Alguns? Foi Maria. Foi uns 10 meses. Então, a mulher ali, que naquele momento é só mãe, ela é 120% mãe. Ela não tá olhando mais para ela. O olhar dela é só externo, e o externo é só pro bebê. Então, ela deixa de olhar para ela e ela deixa de olhar pro marido. Uhum. Então, em algum momento, o marido pode se sentir abandonado ali. E como que você se sentiu? Eu me senti abandonado. Em alguns momentos, tadinho. E o marido? E como é que eu faço? Já passou um tempo, né? E às vezes você estabelece ali um tempo, você... pós-cirúrgico, na primeira gravidez foi cirurgia, na segunda foi parto normal, mas teve ali uma recuperação, mas... E aí não voltava, não vai recuperar nunca? Não recupera nunca? Cadê minha mulher? Uhum. Só via ali uma matriarca, né, andando de pijama pela casa. E tudo muda o visual, aí você não penteia o cabelo direito, não passa uma maquiagem, e o homem tem cheira muito leite. isso, cheira leite.
E o homem tem muito isso da questão estética também, não é? Da namorada dele, da mulher que ele deseja. Então, esse desejo ele vai até diminuindo nesses dias, assim. E até pensar, poxa, será que vai ser assim agora? Será que vai ser sempre assim? Rola um medo. Né? É pensar que aquele estado atual vai ser o estado eterno. E eu me lembro muito bem que eu fiquei muito feliz por isso, assim, eu acho que isso levou o nosso casamento para uma outra fase. Fica a dica aí, maridos e mulheres, para os dois lados, porque tem marido que também se acomoda. Né? Não foi brincadeira, mas eu engordei junto com a Gabi. Ela comia, eu comia também. Então a gente entrou em simbiose ali. E se os dois não tiverem o olhar do autocuidado, porque é muito fácil eu apontar, eu falar do seu cuidado, que é o que eu tô fazendo aqui agora. Mas eu só posso falar isso agora porque a gente superou isso, Sim. né? Mas se eu não tiver o olhar do autocuidado, que é o meu, eu posso entrar em uma jornada e nunca mais sair. Então é o sobrepeso, é eu não gostar mais de mim, eu não me valorizar, eu não vestir uma roupa legal para eu me sentir bem. O Rafa trabalhou muitos anos no segmento da moda e ele sempre falava para mim, cara, eu não vendo só roupa, né, Rafa? Eu vendo a autoestima da pessoa, a pessoa vai se sentir bem, ela vai sair motivada. Isso realmente muda, não é só uma questão visual. Enfim, dá pra gente entrar em vários assuntos, mas eu não vou perder a linha então você condutora aqui. se sentia deixado e perdeu um pouco essa relação marido Sim, e mulher. E ao mesmo tempo tem um amor gigantesco pelo filho que cresce a cada dia. Você ama menos no começo do que você ama depois. E aí você fica entre a cruz e a espada. Não, ela tá certa, mas também tá faltando isso. Meu Deus, será que eu cobro? Será que eu não cobro? Aí existe uma culpa também ao mesmo tempo. É aquela empatia e a necessidade. E aí, exatamente, matou a pau. Então tem a empatia, mas tem a necessidade. Essa necessidade, teoricamente, sob o meu olhar naquele momento, tá sendo ferida. Sim. Tá sendo deixada de lado. Então, eu acredito que uma virada de chave no nosso casamento foi a questão do autocuidado. Então, eu me lembro muito bem, quando você voltou a fazer exercícios, você passou a se cuidar mais. Mas isso foi na segunda gestação. Exatamente. Né? Eu já tinha uma outra mentalidade, porque a mulher ela que se acomoda pós-gestação tem muitas dores ali. Né, muitas dores do filho, então eu não me sentia confortável em deixar o meu filho para cuidar de mim, né? Muitas mães reclamam isso, eu vou me sentir culpada se eu estiver cuidando de mim e eu preciso cuidar do meu filho. As nossas expectativas e exigências, aí a paternidade sua que não era atendida da forma que eu queria, isso desmotiva, então a gente se sente sobrecarregada, mas na verdade é a gente que está se sobrecarregando, porque assim como na visão do Rafa, ele acabava fazendo tudo, já que a Milena não vai fazer do jeito que eu gostaria. Isso sobrecarrega o relacionamento, né? E a pessoa acaba se desmotivando também em se cuidar para o outro. E você, Rafa? Como foi? Uma coisa muito grave também, Gabi, às vezes até foi assim, né? Um caso real meu, né? Junto com a Milena. Às vezes depois ela vai estar assistindo isso aqui, ela vai estar lembrando, né? Mas às vezes até essa questão de você querer que a mulher, ela se cuide, né? Eu falava dessa forma pra Milena, às vezes assim, né? Tipo, depois dos filhos, né? Do Lucas e da Laura, das duas primeiras gestações, eu falava pra se cuidar, né? Pra justamente ter essa questão do autocuidado, né? Só que ela interpretava isso como uma crítica. Então, às vezes, vindo do marido, a mulher também... Não, a gente não gosta. Né? Não gosta. Nem porque um pouco. tá pedindo pra eu me cuidar, isso e aquilo. E na minha cabeça eu não entendia, porque eu sou prático. Tipo assim, tô falando um negócio que eu acho que vai ser bom pra você e eu já vou falar meio que direto, né? Às vezes dá volta por conta disso. Não é que, né, você vai ser grosseiro ou falar alguma coisa assim, mas ser direto, né? Tipo, ó, isso aqui eu acho que vai ser bacana pra você. Então... a gente, depois das gestações, a gente teve uma fase nebulosa com essa questão de tudo entender como uma crítica, né? Qualquer apontamento, qualquer sugestão, tudo que fosse falar, né? A Milena, ela tinha daí um escudo que ela entendia que era uma crítica. Mas eu acho que ela e 100% das mulheres, né? Porque o Rafa também, às vezes, me cobrava. Postura, o jeito de me vestir, porque a gente veste o que cabe, né? A gente usa o que dá, a gente não tem mais aquela visão para esse cuidado todo. E quando o marido, ele fala isso,
é uma crítica, mas não é uma crítica negativa. Tem uma intenção por trás positiva de vocês, mas a gente já se sente cobrada porque, na verdade, nós já estamos nos cobrando. A gente sabe que a gente deixou para trás essa parte de mulher. Só que a gente não sabe como resgatar muitas vezes isso, né? Como voltar. Outras coisas a gente coloca à frente e a falta de autoconhecimento vai prejudicando tudo isso. Então, quando vocês trazem à tona, a gente sabe que é uma realidade, mas eu não quero ouvir isso dele. Eu quero ouvir empatia dele, né? Eu quero ouvir que ele me ama independente da situação, que a estética é só um detalhe. E muitas vezes, Rafa, e vocês dois, Rafas, a gente também precisa sentir a presença de vocês mais dentro do casamento em relação à família, não só mais o marido e mulher. Então, a participação comigo, com o filho, o cuidado, né, a ajuda com a casa, não é a responsabilidade de vocês, mas é a ajuda, atender as nossas necessidades naquele momento de puerpério ou de primeiro ano, segundo ano da criança, que é complicado mesmo, e quando não tem isso, e agora a gente pode falar em relação às famílias que estão falando dos maridos que não são evoluídos, porque vocês evoluíram. Mas lá atrás, né? Quanto vocês ajudavam em casa, participavam em casa, estavam presentes com os filhos, achavam que tinha que cuidar, dar banho, trocar. E a cabeça do homem funciona diferente. Isso. Então você... Pô, agora eu tenho mais 2 crianças para alimentar. Nasceu a terceira do Rafa. Agora mais uma boca para alimentar. O ticket aumentou da casa. Então a preocupação do homem, você percebe que é alinhamento de expectativas, alinhamento da comunicação. Então... Um faz uma ação e aquela ação, ele achando que está acertando, ele está atacando a outra pessoa. Porque quanto mais ele foca naquilo, mais distante ele fica do teu desejo. E quanto mais ele faz aquilo, mais você cobra dele. Então nunca tá bom, parece que é um saco sem fundo, sabe? Sim. E eu acho que é bom colocar uma pontinha de atenção nisso, Rafa. Tipo, se estiver passando por uma fase assim, se algum homem estiver escutando esse podcast, passando por uma fase, é uma fase delicada. Assim, de às vezes você apontar alguma coisa ou sugerir alguma coisa para sua esposa. Então, vai procurar ajuda, alguém, para te orientar a como fazer isso da melhor forma. Exatamente. Porque isso é nocivo para o casamento. Então, esse cuidado, né, se eu tivesse, né, esse conhecimento, eu não teria feito, não teria. Porque eu entendi que isso é prejudicial para o casamento. E isso que o Rafa tá falando tem a ver com... A gente tá num projeto agora só para homens, chamado Legacy. Legal você ter falado, eu ia perguntar. E aí, isso que o Rafa falou tem tudo a ver. Como eu trouxe no começo, o homem se fecha e acha que tem que dar conta sozinho. E o homem não fala de sentimento, não fala dentro de casa e não fala para outro homem. Então, você tem que andar com gente do seu lado. Você tem que andar com uma pessoa e falar, cara, meu casamento tô passando por um desafio no meu casamento. E o outro cara, já passei por isso. Cara, isso aí vai passar, fica tranquilo, conta com a minha ajuda. Vamos marcar um jantar, vamos nos encontrar. Então, tem que andar ao lado de pessoas que já passaram pelo que você passou, ou pessoas que vão somar na tua vida. Não gente que vem dar palpite, que não tem nenhum compromisso com o teu crescimento, que tem até inveja de você. Tem gente na família que tem inveja um do outro. Não tem que abrir casamento para essas pessoas. Então tem que escolher. Primeiro, escolher com quem abrir. E segundo, não dá para andar sozinho. Tem muito homem carrancudo aí, achando que vai resolver na força do ódio. Não vai resolver. E o cara que fala também, tudo passa. Passa, mas passa de que jeito? Passa com qual ferida? Que não foi estancada direito ou não foi cicatrizada direito? E tem homem que desiste. Vocês já pensaram em desistir? Nossa, perguntou aqui no podcast. Vou deixar esse suspense só para deixar o pessoal mais tempo. É verdade, aqui. Gente, é verdade. Várias vezes, né, Gabi? E eu percebo assim, quantos casamentos eles foram interrompidos, quantos sonhos, quantas paixões, quantos amores, né? Quantos casais que sonharam, né, juntos em construir uma família, né, foram interrompidos por conta de fases, né, de não resolver. Eu sempre, esse cara que o Rafa tá falando, eu sempre fui esse cara mais fechado, sabe, mais introspectivo, às vezes guardava muito, né, e às vezes dificuldade em colocar para fora, né, essa questão dos sentimentos. E eu vejo que quando você não comunica para outra pessoa também ela não sabe o que tá passando, né, por dentro. Você não consegue consertar, né? Os seus sentimentos. Ela não consegue também te ajudar,
né, na evolução daquela fase, ou entender aquilo que você está pensando para ela conseguir agir de uma melhor forma, né? Porque às vezes quando eu colocava o meu sentimento para fora, ele já estava meio que no limite. Sim. Então já ia para um momento às vezes de uma discussão, de uma briga, né? E eu vejo assim, graças a Deus, Deus conseguiu blindar o nosso casamento. O que te fez não desistir? A nossa história, né? Eu e a Milena, nós já temos uma história juntos, né? E nós já passamos por várias fases, né? Por vários momentos de felicidades, de alegrias, de tristezas, né? De dificuldades, né? Nós já passamos, então essa história, para mim, ela não é uma história qualquer, não pode ser apagada. Os nossos filhos também, né? Só que eu vejo que sempre quando a gente pode pensar em desistir, a gente tem que sempre voltar lá no início, como que era, né, esse relacionamento no início, como que era esse primeiro amor, como que era esse primeiro relacionamento que às vezes vocês dois se bastavam, que vocês não precisavam de amigos, vocês não precisavam de ninguém. Resgatar, né? Isso, né? Resgatar isso, né? Porque eu vejo que voltar à origem, voltar lá no início, é uma forma de você conseguir ultrapassar e vencer esses Então, você pode dizer desafios. Que os seus relacionamentos fora do casamento, suas amizades, você procurou ajuda e a sua fé contribuiu para isso? Com certeza, com certeza. E você, senhor Você Rafael viu, Arruda? só um parênteses, onde tá Ele tá fugindo, ele tá fugindo. Pesou o assunto, né? Só um parênteses, vou deixar o suspense. Onde tá a sua dor, ali tá seu propósito. Sim. Você vê que era uma dor pro Rafa e hoje ele tá aí na jornada, ajudando homens. A gente tá junto nesse projeto, ajudando homens, cabeças duras, ou cabeças duras, a cuidarem do seu casamento, a cuidarem da sua paternidade. Então, nós dois carrancudos, né? E estamos ajudando homens a serem menos carrancudos. Será que eu já pensei em desistir, Gabriela? Será? Não, eu nunca pensei em desistir, mas eu me lembro que eu fazia ameaças. E até um dia você falou, não me ameaça. Isso é uma ameaça? Lá no comecinho, assim, quando eu via que não estava do jeito que eu queria, eu falava assim, não foi isso que eu pensei para um casamento meu. Não é assim eu não quero estar casado. Mas eu nunca pensei em desistir. Eu só fazia ameaças. Então isso também era ruim. Você cortava, mas daí eu rebatia, né? Aí você falava, não, melhor deixar quieto, né? Muito braba, muito braba. Gabi é muito braba. É porque era a forma de enxergar. Eu vim de uma... É importante a gente entender isso. Como a escola de cada um é diferente. Exatamente. O aprendizado que cada um teve na infância, cada um toma como a sua verdade. O que é uma crença? O que é um driver? É a minha verdade. E muitas vezes a minha verdade é diferente da sua verdade. Por isso que muita gente briga numa discussão. Por que tem muita discussão? É falha na comunicação. Por que existe essa falha na comunicação? Porque cada um está defendendo a sua verdade. E eu vou até o fim com a minha verdade se eu não abrir para entender a perspectiva do outro. Então, na minha perspectiva eu estava certo e na sua você estava certo. Então, eu venho de famílias onde o homem toma todas as decisões e você veio de família onde a mulher tomava todas as decisões. Gente, para entrar no acerto... Foi complicado. Tinha que ser obra de Deus. Então, de verdade, a gente tinha que estar vivendo isso aqui hoje. A gente tinha que estar vivendo nosso propósito. Eu vivendo o meu, a Gabi vivendo dela, a gente junto nessa jornada. Eu tenho meus treinamentos nos quais a Gabi faz parte. Meu livro, a Gabi escreveu 2 capítulos. Então, a gente está junto nessa. Não foi à toa. E aí você falou a questão da fé para o Rafa Lago. Eu acho que toda vez o que sustentou o nosso casamento foi, da minha parte, tá, Gabriela? Foi... Gabriela. Foi acreditar, foi ter essa convicção, essa certeza, essa fé de que era um projeto de Deus. Sim. Porque até então, quando a gente se conheceu, retratos de família. Quando a gente se conheceu, eu até falei pra você, não vem me falar de casamento, eu não quero casar, não tô preparado para isso, sou muito jovem, aqueles papinhos prontos, né, do cara só se defendendo. O tempo todo eu tava tentando me defender. E de repente tudo foi clareando, já olhei pra você e vi que era a mulher da minha vida, então eu vejo pouca razão nisso aí, naquele momento. E mais espiritualidade, né? E mais espiritualidade. E eu falei, caramba, e essa pessoinha é difícil, ela me questiona, ela bate de frente comigo.
E eu queria que fosse mais leve o fardo. Foi pesado o começo do casamento. Foi muito enfrentamento. Só que eu percebia que aquilo me tornava mais forte. Então existem uma das etimologias da palavra esposa é como se ela fosse uma fiel opositora. Fiel porque ela está do seu lado, mas ela vai se opor porque quer ver você crescer. Então eu demorei para entender que quando você se opunha a mim, você estava querendo me ver mais forte. Você estava querendo ver a minha melhor versão. E muita gente não entende isso no casamento. Acho que é pessoal, leva para o lado pessoal. Você não concorda com nada que eu digo. E deixa eu falar uma coisa super importante. Precisa sabedoria para ouvir isso. E eu falo isso para homens. Se você tem uma esposa que só concorda com você, cuidado. Por que cuidado? Porque você está deixando de crescer, você está vivendo dentro de uma bolha e deixando de buscar a sua melhor versão. Então, se ela te questiona em algum momento, ouça com bons olhos, porque é aquilo que vai te levar para o próximo nível. E tem muita mulher, me permita dizer para as mulheres, que tem muita mulher que entende a submissão que existe na Bíblia por aceitação de tudo que ele diz. Galera, nós não temos razão em tudo. A gente tem, a maioria das vezes, a razão. Nós somos a maioria aqui na Rafa. A gente tem a maioria das vezes a razão. Mas não toda ela, né? Mas não toda ela. E a gente pode dizer, então, que... resumindo, né? Você falou de verdades. A minha verdade, a verdade dela. O casal, ele precisa buscar uma única verdade, a verdade do casal. Então, a gente tem que ter a mesma visão, o mesmo objetivo, o mesmo foco, porque a gente está falando de identidade no relacionamento. Quando a gente se junta a outra pessoa, eu tenho uma identidade, uma história, ela tem a dela. A ideia é que a gente defina a nossa identidade como casal, né? Quais são as necessidades do casal. Porque senão a gente vai ficar sempre nesse impasse de defender a minha, você defende a sua. As pessoas confundem objetivos com papéis. Então, eu acredito. E aí é dessa forma que eu lidero a minha família e me coloco como líder do nosso casamento. O nosso objetivo final, o nosso goal é o mesmo. O nosso propósito enquanto família é o mesmo. Só que os papéis vão ser diferentes. Eu vou ter o meu papel de pai que você não vai ocupar. Porque se você ocupar meu papel de pai, você está deixando um papel que é de mãe. Então, para a gente já caminhar para o final, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Quais são os papéis? Como vocês definiriam esse papel? Na nossa vida, esse é um dos pontos que a gente vai trabalhar no Legacy. É um evento só para homens. Não tem espaço para as mulheres lá, porque a gente... Que, aliás, gente, semana que vem, dia 23? Final de semana que vem. 23, 24, 25, é isso? Fica aí o convite, 23, 24, 25. Só para homens. Se você tá assistindo e é homem, entra lá no Instagram deles, Legacy. newlegacy.com.br. Esse é o site. Esse é o site. Isso. E o Instagram, New Legacy Brasil, não é? .Brasil. newlegacy.brasil. Então, entra lá para vocês conhecerem. Tem lá vários posts, vídeos explicando e conheça. Se você é mulher e tá assistindo esse podcast, manda pro seu marido, né? Você sabia que tem mais mulher inscrevendo o marido do que o próprio marido? Com certeza. Daí ele fala assim, eu não tô entendendo que ela tá me dando um fim de semana livre. O marido acha que não precisa. E eu recebi uma mensagem de um marido. Falou assim, olha, minha esposa me inscreveu. Eu queria saber como que faz pra entrar no grupo aí do WhatsApp. E o Legacy, ele fala de papéis, né? Como Sim. vocês resumiriam esses papéis? Papel do homem como marido, como pai, como provedor? A gente tem vários papéis na vida. Então eu tenho o papel de pai, procurar falar o mais rápido possível. O papel de pai, que é diferente do papel de marido, que é diferente do papel de filho. Então tem marido se colocando como filho também da esposa dominadora. Tá errado. Ele não é filho dela, ele é filho da mãe dele. E o que é ser papel de marido? O que é ser marido pra você? Vai dar outro podcast. Não, rápido, eu quero objetividade. Olha só, Depois, se eles quiserem aprofundar, eles vão perguntar pra vocês. O marido, ele é protetor. Protetor. Ele protege, certo? A gente fala, né, Rafa? O Rafa falou isso, eu falei também. Quando a esposa olha pra trás, ela vê o marido. Quando a gente olha pra trás, não vê ninguém, a não ser Deus. Mas o marido tem essa função, até por conta da testosterona que ele carrega no corpo, ele tem que usar para proteger a família dele. E essa proteção física, emocional, as duas coisas. Estrutural, né, as que é a coisas. provisão. As duas tem assuntos que se a gente entrar, a mulher ela não tem estrutura para suportar aquela pressão emocional. E se é marido, ele não pode deixar de ver a esposa como a eterna namorada dele.
e sempre se cuidar para que ela veja nele aquele namorado que ela conquistou, como o Rafa disse lá atrás. O que a gente tinha lá atrás? Legal. Então, no casamento, não pode perder a figura dos enamorados. Existe esse papel. Que o pai não vai ter como aquele filme, momento. né? Aquele filme que ele conquista ela todas as vezes, lembra? Tem um filme que tava até passando esses dias na TV. Tem uma coisa que é um fato, Gabi. A gente cria, isso não é uma frase clichê, a gente cria filhos para o mundo. A pergunta que a gente pode deixar para os pais aqui, pai e mãe, é o seguinte: você está preparado para deixar o seu filho? Porque é para isso que a gente criou eles. E a gente quer que os nossos pais nos deixem emocionalmente para a gente voar. E muitos de nós não queremos deixar os nossos filhos. E depois que os filhos vão, quem sobra? A esposa. A mãe ou a esposa? Se sobrou a mãe, ferrou. Em alguns casamentos está sobrando uma colega. E aí muitos casamentos acabam hoje no Brasil e no mundo porque os filhos foram embora, olhei pro lado, tem um estranho do meu lado. Tem só um colega. E aí, colega? Colega é o cacete. Isso é muito importante. Então eu tenho que olhar pro meu lado e ver aquela pessoa que eu admiro, que eu amo. Então tem que ter romantismo. Sinto paixão, que eu sinto tesão. Vamos usar esse termo aqui. E se eu não sinto, eu tenho que alimentar isso. Porque lá atrás existia muito. Então eu tenho que alimentar isso sempre. A gente estava falando em um dos aniversários de casamento, depois desse autocuidado, tanto o seu quanto o meu, a gente falou assim, nossa, nosso casamento tá melhor que antes. E tá. O casamento ele pode ser muito melhor. Para com essas piadinhas. Tô casado há 20 anos. Nossa, não sei como eu suporto. Não sei mesmo como você suporta. Você que tá dizendo isso, você é o maior prejudicado. Porque você não conseguiu levar o teu casamento pro próximo nível e falar assim, tô casado há 20 anos, tá mais massa que antes. Então o cara que diz isso querendo justificar as falhas da outra pessoa ou apontar as falhas da outra pessoa, na verdade ele tá falando as falhas dele. Ele não conseguiu levar o casamento dele pro próximo nível. Enfim, eu quero... Viu, mulherada? Encaminha esse podcast aí pros homens. E você, Rafa? Qual é o papel do pai? Como você vê o papel do pai? Só vou dar mais um link aqui com o do Rafa. Ele falou sobre a questão do marido e mulher, né? Esse cuidado. E marido e mulheres e filhos é uma família. É como se o marido e a mulher, ela fossem... o casal, ele fosse uma árvore. Uhum. E os filhos são os frutos. Uhum. Os frutos, quando eles caem dessas árvores, eles viram a semente que vai nascer uma nova árvore. Então, os nossos filhos, eles vão formar outras famílias. Uhum. E vão ficar nós, né? Os casais, né? O marido e mulher. Então, por isso que é importante esse cuidado. E eu posso falar também com propriedade, eu e a Milena, alguns meses atrás, a gente estava conversando sobre isso. Que hoje também nós estamos vivendo a melhor fase, né? Do nosso casamento. Né? Isso depois de 23 anos juntos. Né? Então, a gente passou por várias fases e hoje... Graças a Deus a gente consegue se entender bem ali melhor e ter essa flexibilidade. E eu percebo que o papel de pai não é ser amigo do seu filho, né? Uhum, às vezes a gente quer ser legalzão, né? Quer ser o legalzão, quer deixar tudo, pode tudo. Eu vejo muito que o papel os filhos, eles são como aquela parábola dos talentos. Uhum. Né? Da Bíblia. Que o Senhor, ele deu um talento para né? um servo, e o servo multiplicou. Deu para o outro, o servo empatou. Deu para o outro, o servo enterrou. Né? O nosso papel como pai é fazer com que esses nossos filhos sejam multiplicadores da bênção de Deus aqui na terra. Né? Então, é o nosso dever, né? Direcionar, cuidar, educar, dar segurança, dar todo o respaldo possível para que eles cresçam com saúde emocional, mental, que eles se tornem seres humanos melhores, né? Pessoas que vão brilhar nesse mundo. Então... isso é muito importante o que você está dizendo, porque a maioria dos pais acha que a responsabilidade dele como pai é não deixar ninguém passar fome, né? Ninguém passar necessidade ali estrutural. E aí acha que a mãe é que educa. Tá desobediente porque você não dá limites, né? Não faz o que tem que ser feito porque você não ensina. Então, vocês estão querendo dizer que não. Educar um filho também é responsabilidade do homem. Com certeza. Com certeza absoluta. Fala olhando isso pra câmera. Com certeza. Mas tem homem que acha que não é isso ainda? Tá gravado. Tem homem que não acha, Rafa. Tem muitos homens que eles pensam assim, o meu filho tá desse jeito porque a minha mulher não dá conta dele. Porque a minha mulher não faz o que tem que ser feito. Eu posso chamar alguém de ZB aqui? Pode, né? É por sua conta e risco.
ZB é o Zé Bunda, que tudo dá errado na vida dele, depois ele culpa alguém. Exatamente. Então, é simples assim, a conta chega. A negligência é um plantio. A falta de atenção é um plantio. A falta de gastar energia educando o seu filho para o futuro é um plantio. A colheita vai vir. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Top. E, gente, só pra gente fechar, existe o papel do homem como filho, certo? O que acontece? Muitos homens trazem a sua família, seus pais para dentro do casamento. Muitos homens atendem mais às necessidades dos pais do que da esposa e do filho. O que vocês têm para falar brevemente sobre isso? Posso falar, Rafa? Pode. Eu tinha isso aí também. Papel de filho é... A sua família é a sua esposa e os seus filhos. Essa é a sua família. Você deve honra ao seu pai e sua mãe. Então fala de novo, olhando lá naquela câmera. Fala bem no olho dos homens, assim, ó. Na lente da verdade. A sua família. A sua família é a sua esposa e seus filhos. E aos seus pais você deve honra. Simples assim. Ótimo, exatamente. Ou seja, a gente honra, a gente respeita os nossos pais, mas a gente não pode priorizar a atenção, o cuidado, o carinho. E é um detalhe bem complicado isso que eu vou falar, mas até a parte financeira, né? A gente deve sim ajudar os nossos pais, mas tem muitos homens que acabam sustentando os seus pais e deixando de sustentar a sua família. Porque eles se sentem responsáveis por isso, né? E isso é também um tiro no pé, enquanto... Essa palavra que você falou é importante, o deixando. Ele pode sustentar pai, pode sustentar sogra, pode sustentar a família inteira, se ele tiver condições. Desde que não falte para a família dele, que é essa que o Rafa falou. O deixarás pai e mãe é deixar emocionalmente. Eu moro em outra casa, mas tem gente que leva o sogro e a sogra, o pai e a mãe, para dentro da cama do quarto. Não deixou emocionalmente. Esse é um problema. Gente, muito bom. Então fica aí o convite pro Legacy semana que vem. Rafa, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? No Instagram, o Rafael Arruda. E você, vai fazer o que hoje à noite? Tô livre, você. Perder a deixa, né? E onde as pessoas podem te encontrar, Rafa? No Instagram, Rafa Lago Oficial. Rafa Lago Oficial. Muito obrigada. Pra gente fechar, qual é a mensagem? Uma frase que você poderia deixar pros homens, pros casamentos, e você também, Rafa. Então vamos lá. Cara, o legado que você vai deixar no futuro, você constrói hoje. Então, que história que você vai querer que seus filhos contem ao seu respeito? A história que eles vão contar lá na frente. Você está construindo e escrevendo hoje. Uau. Bora se mexer. Você é forte, hein? Forte. É muito importante equilibrar os papéis. A intensidade dos papéis. Papel como pai, como marido, como profissional. Não é só trabalhar e deixar a casa. Não é só cuidar da casa e deixar a parte profissional também de lado. E isso ele é construído todos os dias. E eu preciso aprender. E é possível aprender a equilibrar esses papéis. Né? No Legacy a gente vai falar muito sobre isso. Né? E eu queria só fazer uma pergunta para a pessoa. Se você partisse hoje, qual teria sido o seu legado? Como que seus filhos lembrariam de você? Arrepiei. Como que as pessoas lembrariam de você? O que elas diriam sobre você? Fica com esse pensamento. Ótimo. Ó, arrepiei aqui, ó. Arrepiei. Gente, muito obrigada. Vamos pensar em próximos com outros assuntos. Que Deus abençoe vocês, a carreira de vocês, a sua, ainda mais que abençoe a sua, abençoe a minha. Olha o interesse na benção. Olha o interesse na benção. E a gente encerra aqui mais um podcast de Frente com Gabi Arruda. Até a próxima.